Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Deliane e hoje em Geografia nós vamos conhecer um pouco mais a respeito da cultura dos povos indígenas brasileiros. Vamos lá? População indígena. Existem mais de 250 povos indígenas no Brasil. São mais de 890 mil pessoas, falando mais de 150 línguas indígenas. Como é a moradia dos índios? As casas dos índios são as ocas, construídas com base em estruturas de madeira, com troncos de árvores, que são interligadas umas às outras, por meio de sistemas de encaixe. Para cobrir, são utilizadas folhas, palhas, fibras e cipós. Porém, nos dias atuais, há muitos índios que habitam em casas feitas de alvenaria, assim como as nossas casas, construídas com blocos e tijolos. Vamos para as imagens? Esta é uma aldeia indígena, um conjunto de ocas forma-se a aldeia indígena. Esta é uma grande oca. E a oca por dentro. Essas já são casas feitas de alvenaria. Agora vamos falar um pouco mais a respeito da arte indígena, do artesanato. A arte indígena brasileira compreende as diversas maneiras do índio expressar a sua cultura. Ela está expressa na pintura corporal do índio, nas plumagens que eles usam sobre a cabeça, na arte em cerâmica, nas cestarias feitas de palhas, nas máscaras e até mesmo nas danças e rituais. Vamos ver algumas imagens? Mulheres trabalhando no artesanato, a cerâmica feita com barro, argila, as plumagens como adereços de cabeça, pintura no corpo, danças e rituais de festas. Agora vamos falar um pouco sobre a alimentação. Juntos, homens e mulheres são responsáveis pela produção dos alimentos. Vemos assim que o trabalho de cada membro do grupo é fundamental para toda a comunidade. Os homens são responsáveis por caçar, pescar, preparar a terra para o cultivo. Já as mulheres ficam responsáveis por plantar e colher e pelo preparo dos alimentos. Mulheres na preparação dos alimentos. Mulheres plantando e colhendo. E agora vamos falar sobre as crianças indígenas. As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia, e é muito comum ver uma menina ajudando sua mãe, ou um menino acompanhando seu pai em seus afazeres. Elas costumam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura. Assim, brincando de imitar os mais velhos, meninos e meninas aprendem as atividades, que mais tarde irão desempenhar com perfeição. Como é a educação? Os índios, assim como nós, também frequentam a escola. A educação indígena é a educação voltada para os povos indígenas, respeitando seus costumes e procurando preservar a cultura tradicional desses povos. Esforços têm sido tomados de maneira a preservar a cultura dos povos indígenas, mas também permitindo sua integração à sociedade moderna. Os índios possuem direitos igualmente a todos que não são índios. Vamos para as imagens? Uma escola indígena, crianças estudando, lembrando sempre de preservar a sua cultura. Agora vamos falar um pouco sobre o pajé. O pajé é uma figura de extrema importância dentro das tribos indígenas. Ele é detentor de muitos conhecimentos. Ele é o indígena mais experiente.
e ele é o responsável por passar adiante a cultura dos povos indígenas. O pajé também possui a função de curandeiro, como se fosse um médico dentro da tribo indígena, pois ele conhece muito bem as ervas e as plantas medicinais. Esta é a imagem de um pajé. Agora vamos falar um pouco do cacique. Cacique é um termo usado para mencionar o índio que é o responsável pela tribo indígena. Ele é como se fosse um político dentro da tribo. Ele é responsável por organizar e cuidar também de questões referentes aos índios, como o modo de vida, os rituais e até mesmo as punições. Os índios são as nossas raízes e agradecemos seus ensinamentos com muito respeito pela sua cultura, sabendo que ainda temos muito a aprender. Defender as sociedades indígenas é defender a nossa própria existência. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais a respeito dessa cultura tão rica e tão linda. Até mais e até a próxima aula.